Bom, vamos começar, né, pessoal? Hoje nós iremos dar início ao estudo das medidas de tendência central e começaremos pela média, que disparadamente é a medida de tendência central mais cobrada em provas de concurso público. Vamos começar então. Olha só, vamos primeiro definir o que é uma média aritmética. Uma média aritmética nada mais é do que o somatório de todos os elementos de um conjunto de dados dividido pelo número de elementos que compõem esse conjunto de dados. Eu quero apresentar para vocês a fórmula da média aritmética. E vamos traduzir essa fórmula. A nossa média nada mais é do que o somatório. Sempre que vocês se depararem com esse símbolo, é o sigma maiúsculo. Ele indica que vocês terão que realizar um somatório do primeiro elemento do seu conjunto de dados até o enésimo elemento. E para a média, nós ainda temos que dividir esse somatório pelo número de elementos que compõem o seu conjunto de dados. Só com esses conceitos iniciais nós já conseguimos acertar questões de prova. Olha só. TRT 2016. A alternativa A nos diz que a moda representa o centro da distribuição e é o valor que divide a amostra ao meio. Nós ainda não trabalhamos com esse conceito, mas a alternativa A se refere à mediana, que também é uma medida de tendência central que divide o nosso conjunto de dados em duas partes iguais e simétricas. Então, a letra A não é o nosso gabarito. Letra B. A amplitude total, ou range, é uma medida de tendência central pouco afetada pelos valores extremos. Na aula de distribuições de frequência, nós trabalhamos com o conceito de amplitude. Amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor de uma amostra ou de um conjunto de dados. Ou seja, eles são sim afetados pelos extremos. Esse item também está errado. Bom, C. A mediana é o valor que ocorre mais vezes. Não precisa nem terminar de ler. A mediana, como dito anteriormente, é o valor que divide a nossa amostra no meio. Essa referência que a alternativa C quis fazer é sobre a moda. A moda é o valor que se repete com maior frequência dentro de um conjunto de dados. Item também errado. E por eliminação, nós temos que o nosso gabarito é a letra D. A média aritmética representa o somatório de todas as observações dividido pelo número de observações. Ora, pois, aqui temos uma definição perfeita do que é média aritmética. Então, para a nossa primeira questão, gabarito, letra D. Bem fácil de resolver essa questão. Sabendo os conceitos, já dava para acertar. Bom, agora temos uma questão que foi retirada da prova de perito para a Polícia Federal, o último concurso que ocorreu em 2018. Vamos ver o que a questão nos pede. O valor médio do teor de chumbo presente na amostra foi superior a 8%. Bom, eu quero que vocês observem o nosso conjunto de dados. Somente um valor é inferior a 8%. E que valor é esse? 7,99.
Essa é uma questão que o candidato com um pouco mais de experiência nem perderia tempo fazendo as contas. De cara dá para saber que esse valor de média vai ser superior a 8%. Mas, para fins didáticos, nós iremos resolver essa questão. Observem. Vamos aplicar a fórmula da média. A nossa média nada mais é do que o somatório de todos esses valores dividido pelo n, que é o número de elementos que compõem a nossa amostra. Bom, temos quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nosso valor de n é igual a aproximadamente 8,17. Aplicação direta do conceito de média aritmética. Vamos seguir. Agora, eu gostaria de abordar algumas propriedades inerentes à média aritmética. Bom, conjuntamente, eu irei tratar a propriedade 1 e 2. Olha só o que a propriedade nos diz. A soma ou subtração, e o mesmo é válido para o produto ou a razão de uma constante em todas as nossas observações, fará com que a média seja somada ou subtraída ou multiplicada ou dividida por essa constante. O que essa propriedade nos quer dizer? Se você adiciona, por exemplo, 1 a todos os elementos da sua amostra, isso é o mesmo que, na sua média final, adicionar também 1. Pessoal, na média aritmética, isso é válido para todas as 4 propriedades fundamentais da matemática. Ou seja, soma, subtração, multiplicação e divisão. Certo? Bom, a propriedade 3, o que ela nos diz? A média, ela é afetada pelos valores extremos. Vamos exemplificar aqui. Eu quero calcular a média entre 1, 2 e 3. Temos 3 elementos, vamos dividir por 3. Bom, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 dividido por 3 nos dá um resultado igual a 2. Agora, se eu, por exemplo, altero um valor do meu extremo e em vez de 3, eu coloco aqui 6, o que vai acontecer com a minha média aritmética? Ela também vai sofrer uma alteração. Olha só. 1 mais 2, 3 mais 6, 9. 9 dividido por 3 dá 3. E por último, nós temos que, para um conjunto de observações, nós temos uma única média. Pessoal, é importante ter esse conceito em mente porque, quando estivermos trabalhando moda, no nosso conjunto de dados, nós podemos ter 1, 2 modas ou até mesmo nenhuma moda. A média não. Para um conjunto de dados, nós sempre teremos uma única média. Bom,
Com isso, podemos já seguir em frente. E essa questão do Ministério da Economia de 2020 é uma aplicação direta das propriedades da média. Observem, considerando que R representa uma variável quantitativa cuja média, mediana e variância são, respectivamente, iguais a 70, 80 e 100, e que U é igual a R sobre 10 menos 7, julgue o próximo item. A variável U possui média nula. O que nós conversamos sobre a média ser afetada pela divisão e a subtração? Se nós dividirmos todos os elementos da nossa amostra por uma constante, isso é o mesmo que dividir a nossa média por essa mesma constante. Vamos mostrar isso. Olha só, se nós aplicarmos essa fórmula para a nossa média, qual é o valor da média? Vamos localizá-lo. A média é igual a 70. Perfeito. Sabendo que a nossa média é igual a 70, vamos fazer as substituições. Bom, 70 dividido por 10, 7. 7 menos 7, 0. O que a questão afirma? A variável U possui média nula. Então, esse item está certo. Nós chegamos a uma média igual a 0. Isso é igual a afirmar que a variável U possui média nula. Aplicação direta das propriedades inerentes à média. Tranquilo, né? Bom, vamos seguir. Olha só, agora eu gostaria de trabalhar com vocês o conceito de como encontrar uma média em uma distribuição de frequências. Aqui temos que seguir uma receita de bolo. É fácil. Olha só, vamos exemplificar. Em um determinado TAF, tivemos 12 candidatos que fizeram 2 barras, 5 candidatos que fizeram 3 barras e 20 candidatos que fizeram 5 barras. Qual é o meu primeiro passo para encontrar uma média dentro de uma frequência? Eu irei multiplicar a variável x, ou seja, para essa situação, o número de barras pela frequência. Como é que fica isso? 2 vezes 12 é igual a 24. 3 vezes 5 é igual a 15. 5 vezes 20 é igual a 100. Qual é o meu segundo passo? Nós iremos somar o produto de x vezes a frequência e também iremos fazer um somatório de todas as frequências. O somatório de x vezes a frequência dá igual a 139. E o somatório das minhas frequências dá igual a 37. Como é que eu faço para encontrar a minha média, então? Eu irei fazer uma razão entre 139 e 37. Pessoal, é apenas isso, uma receita de bolo. Se vocês aplicarem essa sequência, primeiro, multiplica x
pela frequência que cada elemento de x aparece. Depois faz o somatório desse produto e, por último, divide pelo somatório das frequências. Não tem erro. Então, para essa situação, nós chegamos a um valor de média igual a aproximadamente 3,75 barras. Para essa situação, nós temos que os candidatos fizeram, em média, 3,75 barras. Tranquilo, né? Vamos dar uma olhada como isso já foi cobrado em prova. Olha só, questão fresquinha, 2021. O que a questão nos diz? A média amostral para a variável em tela é inferior a 2. Vamos ver se essa média realmente é inferior a 2? O que nós temos que fazer? Primeiramente, vamos multiplicar o x pela frequência absoluta. 0 vezes... Deixa eu fazer uma extensão aqui da nossa tabela, que vai ficar mais fácil de nós visualizarmos. Olha só. Primeiramente, vamos fazer o produto de x vezes a frequência absoluta. 0 vezes 5, 0. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 20, 40. 3 vezes 15, 45. Bom, o que nós temos que fazer agora? O somatório das frequências já nos foi fornecido. E agora temos que somente somar o produto de x vezes a frequência. 10 mais 40, 50. Mais 45, 95. O que eu faço agora? Um produto, aliás, uma razão entre o somatório de x vezes a frequência e o somatório da nossa frequência. E com isso, nós encontramos a nossa média. Para essa situação, nós temos que a nossa média é 95 dividido por 50. Logo de cara, aqui é possível constar que, de fato, a nossa média será inferior a 2. Por quê? Observem. Se 100, que é maior que 95, dividido por 50 é igual a 2, com certeza a divisão de 95 por 50 vai dar um resultado menor que 2. Vai dar algo aproximadamente igual a 1,9. A questão afirma que a média é inferior a 2. Então, esse item está certíssimo. Aplicação do conceito de média em distribuições de frequência. Também é fácil. Vamos seguir, sem perder tempo. Olha só. Agora, eu gostaria de trabalhar com vocês um conceito que não é muito cobrado pelo CESP. Por quê? É trabalhoso, não é difícil. Eu vou mostrar para vocês como calcular a média em um determinado intervalo de frequência. Olha só, aqui também é uma receita de bolo. O primeiro passo que vocês irão fazer é encontrar o ponto médio. Eu peguei aquele mesmo exemplo do número de barras e as frequências. Só que agora
o nosso número de barras varia dentro de um intervalo. Nós tivemos 12 candidatos que fizeram entre 2 e 3 barras, 5 candidatos que fizeram entre 3 e 4 barras, 20 candidatos que fizeram entre 4 e 5 barras. Então, vamos aplicar agora o conceito de ponto médio. Bom, como eu encontro o ponto médio? Eu vou pegar o limite inferior, deixa eu colocar de preto que fica mais organizado. Eu vou pegar o limite inferior, vou somar com o limite superior e vou dividir tudo por 2, sempre. Isso vai me dar um resultado igual a 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. Aqui, 3 mais 4, 7, dividido por 2, 3,5. 5 mais 4, 9, dividido por 2, 4,5. Bom, esse é o nosso primeiro passo. Qual é o segundo passo? O nosso segundo passo é multiplicar o ponto médio pela frequência. Então, olha só, 2,5 vezes 12 dá igual a 30. 3,5 vezes 5 dá igual a 17,5. E 4,5 vezes 20 dá igual a 90. Bom, e agora para nós encontrarmos a nossa média, você irá fazer um somatório do produto dos pontos médios com a frequência e dividir pelo somatório da sua frequência. O da frequência nós já sabemos que é 37, calculamos no exercício anterior. Agora, o da frequência vezes o ponto médio, teremos que calcular. Olha só, 90 mais 30, 120, mais 17,5, isso dá igual a 137,5. O que eu faço, então, para encontrar a minha média? 137,5 dividido por 37. Isso vai dar um resultado aproximadamente igual a 3,71. Não é difícil, mas trabalhoso. Olha só como isso já foi cobrado. Numa prova de 2011, Correios. Bom, a capacidade média das embalagens demandadas foi superior a 4 quilos. Pessoal, qual é a primeira coisa que nós teremos que fazer? Encontrar os pontos médios. E como nós encontramos os pontos médios? Nós fazemos um somatório entre o limite inferior e o limite superior e dividimos tudo por 2. Então vamos calcular primeiro os pontos médios. Aqui nós temos um zero. 0 mais 1 dá 1. Dividido por 2, meio. 1 mais 2, 3, dividido por 2, 1,5. 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. Aqui, para essa situação, nós teremos sempre um acréscimo de 1. Então, para nós não perdermos muito tempo, eu já vou adiantar os pontos médios.
Olha só, qual é agora o segundo passo que nós temos que fazer? É um produto do ponto médio pela frequência. Olha só, vamos agora multiplicar o nosso ponto médio vezes a frequência, que aqui para esse problema ele chamou de demanda. Então, 14 vezes meio dá 7. 1,5 vezes 20 dá 30. 2,5 vezes 16 dá 40. 3,5 vezes 10 dá 35. 4,5 vezes 9 dá 40,5. 5,5 vezes 5 dá 27,5. 5 vezes 6,5 dá igual a 32,5. 7,5 vezes 4 dá igual a 30. 8,5 vezes 2 dá igual a 17. E por último, 1 vezes 9,5 dá 9,5. O que nós temos que fazer agora para encontrar a nossa média nesse intervalo de classes? Iremos calcular o somatório dos pontos médios vezes a demanda e também calcular o somatório da demanda. E depois disso, iremos fazer uma razão entre os dois. Observem. Bom, o somatório da minha demanda. Isso daqui, pessoal, vai dar aproximadamente 86. E o somatório dos meus pontos médios vezes a demanda vai dar 269. E agora, como é que eu faço para encontrar a minha média? Eu irei dividir 269 por 86. Isso vai me dar um resultado igual a aproximadamente 3,12. A questão nos diz o quê? A capacidade média das embalagens, ela foi superior a 4. Bom, nós chegamos a um resultado de 3,12, então esse item ele está errado. A capacidade média das embalagens não foi superior a 4. Vocês estão vendo? Não é difícil, porém trabalhoso. Se serve de consolo, eu não vi muitas questões que cobraram a média em um intervalo de classes. Vamos seguir então, que agora eu quero trabalhar um conceito bem interessante com vocês. Olha só, eu não vou estar aqui passando como calcular uma média geométrica e uma média harmônica, mas eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. Para um mesmo conjunto de dados, a média aritmética sempre vai ser maior que a média geométrica e a média harmônica. Como é que eu vou fazer para não esquecer isso na hora da prova? Pessoal, olha só, coloquem em ordem alfabética. O A de aritmético, ele vem antes do G, que vem antes do H.
Se vocês tiverem esse entendimento de que para o mesmo conjunto de dados, a média aritmética sempre vai ser maior que a média geométrica e a média harmônica, vocês já conseguem acertar questões. Olha só como isso já foi cobrado. As médias harmônicas e geométricas são ambas inferiores a 3. Nós temos esse conjunto de dados e nós queremos saber se a média harmônica e geométrica são ambas inferiores a 3. Vamos calcular a média aritmética. Olha só, 1 mais 6 mais 4 mais 3 mais 2 mais 3 mais 1 mais 5 mais 1 mais 4. Tudo isso nós iremos dividir pelo número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, nosso n será igual a 10. Pessoal, esse somatório dá igual a 30. 30 dividido por 10 dá 3. Se o cidadão de bem ele não conhece a propriedade que diz que, para o mesmo conjunto de dados, a média aritmética sempre será maior que a média geométrica e a média harmônica, respectivamente, ele já perde uma questão dessa. Pessoal, olha só. A questão nos pergunta: as médias harmônicas e geométricas são ambas inferiores a 3. Se a nossa média aritmética, que é a maior entre as três, é 3, com certeza esse item está correto. Esse item está certo, pessoal. Questão tranquila para quem conhece esse conceito. Bom, com isso nós encerramos o conteúdo referente à média e no nosso próximo encontro nós iremos abordar a moda e mediana. Pessoal, valeu!